Olá, amores! Bem-vindos a mais uma aula online. Hoje iremos trabalhar com a disciplina de filosofia. Olha só, na semana anterior, nós trabalhamos com o texto Ficção Científica. E, com base no texto, vocês deveriam responder algumas perguntinhas que eu pedi para que vocês deixassem no nosso caderno, certo? Então, essas perguntas deverão constar lá no caderno e quando voltarmos, eu vou estar observando, fazendo a correção dessa atividade. Mas, baseado nesse texto, nós vimos que ele falava de ficção científica, o nome já diz, era algo fictício, certo? Mas hoje, voltando para a realidade, temos aqui um filósofo, Aristóteles, certo? Um filósofo grego. O que é filósofo? Nós já trabalhamos que filósofos são aqueles estudiosos que eles trabalham à base de descobertas. Eles trabalham em busca de descobrir sempre, de pesquisar mais sobre a existência das coisas. Isso é ser um filósofo. Quer dizer que ele nunca para de estudar, ele está sempre em busca. Como a cada momento estamos descobrindo sempre coisas novas, sejam animais novos estão sendo descobertos, insetos, plantas, cada dia há mais plantas catalogadas, mais plantas descobertas. Então, se ele trabalha com base na existência das coisas, ele nunca vai parar de estudar, não é isso? E Aristóteles foi um filósofo que ele viveu há muitos anos, há 2.300 anos antes, lá na Grécia, há muitos anos mesmo, certo? E ele trabalhou muito, pesquisou muito, e suas pesquisas foram baseadas em várias coisas. Não foi só em uma única área. Ele trabalhou com biologia, ele trabalhou no meio da matemática, com coisas da física, com muito voltado para a natureza também. E aí no nosso livro, na página 10, vocês têm aí algumas observações feitas pelo filósofo grego Aristóteles, certo? Se você perceber, ele faz relação a várias coisas, ele observa várias coisas. Aí, por exemplo, na primeira observação, ele observa alguns vasos com relação ao limpo e ao sujo. Logo abaixo, ele faz observações com muito e com pouco, ou seja, já está entrando para a matemática aí, ó. Logo embaixo, ele observa os astros, então já vai para a área das ciências. Então, olha só, em cima e embaixo, ele também está trabalhando aí matemática. Então, ele vai para várias áreas, ele estuda várias áreas. E também tem muita coisa escrita, baseada em muitas áreas das nossas ciências, certo? Então, há mais ou menos 2.300 anos, na Grécia Antiga, viveu um filósofo chamado Aristóteles. Foi esse que eu falei para vocês. Ele observava com muita atenção tudo o que havia à volta dele. Aristóteles também pensava muito a respeito do que percebia, afinal, ele não queria se sentir confuso. Por isso, procurava entender muito bem como era cada coisa. Então, ele estudava muito baseado na existência de cada coisa, como aquilo foi descoberto, como aquilo existiu, para que aquilo serve, na funcionalidade também e na relação do objeto com a sua natureza, com o ambiente onde ele está. Ele faz muito essa relação. Nos quadrinhos ao lado, Aristóteles aparece observando alguns elementos e pensando a respeito dele. Então, ele faz observações e ele pensa bastante. Por isso, nós já trabalhamos sobre o pensamento, certo? Organizar tudo aquilo que vemos que está ao nosso redor. É uma organização de tudo que vemos. Aí, na página 10, ele pede para que você observe a cena representada em cada quadrinho. Em todas elas, presta atenção nos seguintes detalhes. Então, você vai fazer essa leitura de imagem agora. Você vai fazer essa observação.
Os elementos estão ao redor de Aristóteles. Então, que elementos são esses? Já vimos sobre elementos, que é tudo aquilo visto numa paisagem. Quando a gente observa, aquilo que a gente vê trata-se de um elemento, seja ele natural ou cultural, certo? Os pensamentos do filósofo. Então, observem os balãozinhos de pensamento que mostram aquilo que ele está pensando. Aqui ele observou a natureza, ele olhou para o universo, olhou lá para cima para o céu, e aqui ele pensou. O que foi que ele pensou? Embaixo, em cima. Então ele pensou numa estrela do mar e ele pensou na estrela lá, tipo astro do universo. Então ele já faz a relação, ó, de uma coisa e de outra. Então aí já é o pensamento de Aristóteles. E ele quer que você observe essas cenas também e você comece a refletir, a pensar sobre cada coisa que você está vendo aí. Na página 11, ainda do nosso livro didático, ele pede para que você escreva o que mais chamou sua atenção nas imagens de Aristóteles, observadas na página anterior. Então, depois da sua leitura de imagem, depois da sua observação, você vai escrever dessa vez o que foi que chamou a sua atenção. Aqui você observou que ao olhar para o universo, Aristóteles chamou a atenção dele as estrelas. Ele fez até a comparação da estrela do mar com a estrela astro, a estrela vista no céu. Então aqui foi a observação dele. E a sua? O que foi que você observou nessa imagem? O que foi que chamou a sua atenção? Esse é o que você vai escrever. No terceiro, ele pede para que você conte aos seus colegas o que você respondeu na atividade anterior e ouça também a resposta deles. Isso não será possível no momento, certo? Então esse quesitinho a gente fará num outro momento que não agora. No quarto, no poema Ficção Científica, o poema que eu mostrei para vocês logo no início da nossa aula, que trabalhamos na semana passada, ele diz: lemos como eram as coisas em um planeta diferente, visitado por um astronauta. Já Aristóteles observava o modo de ser de cada coisa aqui. No texto, fizemos relações de coisas fictícias, vimos coisas que não existiam. Agora vamos relacionar as coisas existentes daqui da Terra. Pensando nisso, marque um X nos itens que indicam como são algumas coisas no nosso planeta. Então, a água, você vai marcar como é a água do nosso planeta. Ela é molhada ou ela é seca? A sujeira, como é a sujeira? O sal, como é o sal? Ele é salgado ou ele é doce? A noite, como é a noite? Clara ou escura? As formigas, grandes ou pequenas? Os peixes, nadam ou voam? As pessoas vivem sobre a terra ou embaixo da água? Então você vai fazer essa relação agora, essa observação, e você vai marcar relacionando os objetos, os elementos vistos aqui na Terra. Então a nossa atividade de hoje do livro de filosofia será a atividade da página 10 e da página 11. Observação da página 10 e escrita na página 11. Então essa é a nossa atividade de hoje. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.